Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para dar aula para o 8º ano. Vocês podem acompanhar nossa aula de hoje pela página 259 do livro e o assunto é revoltas regenciais e suas consequências. Não esquecendo que a regência ela vai entrar porque Dom Pedro I, tá, que era imperador do Brasil na época, vai renunciar ao cargo de imperador e vai deixar aqui seu filho, né, Pedro de Alcântara, para ser o futuro imperador, porque ele só tinha 5 anos de idade. E ele só poderia assumir o trono quando tivesse 21 anos completo, tá? Então, nesse período, para o Brasil não ficar sem administração, foi colocada a regência, que a gente até viu na semana passada nas aulas. Mas no período da regência vai haver muitas revoltas aqui no Brasil, do Nordeste, do Norte, no Rio Grande do Sul. E essas revoltas, principalmente, vai ser a briga, às vezes, popular por desigualdade social, às vezes por problemas políticos e até econômicos, tá? Vamos lá. A primeira revolta é a que eu vou falar aqui, ela vai de 1835 a 1840, que é a cabanagem. Ela tem esse nome porque teve uma participação muito grande inicialmente, que ela foi uma revolta popular, tá? Porque estavam reivindicando a desigualdade social aí e os problemas sociais que estavam acontecendo nessa região, que é lá no Grão-Pará, tá? No atual Pará, e pegava um pouco ali também daquela região ali da Amazônia, Roraima, aquela região ali todinha, tá? Era chamada província de Grão-Pará. Então, vai ter esse nome cabanagem porque a maioria que participaram era índios e mestiços que moravam em cabanas. Por isso que foi botado cabanagem. Mas aí, latifundiários e comerciantes daquela região vão abraçar a causa deles, certo? Que vai ser liberado, tá? Vai ser liberado por Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, tá? Esses camaradas, eles, por exemplo, vão tomar o governo, vão matar o governador e vão fundar aí a República Grão-Pará e vai colocar como presidente Félix Antônio Clemente Marchel. Então, aí, claro, a regência não vai aceitar isso e vai mandar pessoas para combater, né, o exército para combater essa revolta, tá? Foi uma revolta muito violenta, como eu falei, foi uma revolta que durou 5 anos e vai ter a morte de cerca de 30 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, tá? E o governo vai suprimir a regência e vai prender e matar os principais líderes, tá? Outra revolta também que a gente pode falar aí é a revolta dos malês. A revolta dos malês foi uma revolta de escravo. Ela vai acontecer na Bahia, em Salvador, tá? No ano de 1835, mas ela foi reprimida logo, rapidamente, e ela não pegou uma proporção muito grande. Mas por que a revolta de malês? Malês é uma região lá da África, e esses escravos que vão comandar, são mais de 1.500, eles vão se revoltar principalmente por quê? Porque eles eram de origem muçulmana. E nós sabemos que os muçulmanos, dentro dos rituais religiosos deles, eles têm que rezar pelo menos 5 vezes ao dia. E às vezes estava lá no meio do trabalho, o cara ajoelhava, começava a rezar e os donos não gostavam muito disso. Então vinham os castigos físicos, já que o Estado era um Estado cristão. Então essa revolta dos malês, que foi uma revolta de escravos, eles vai ganhar proporção
na qual eles vão reivindicar, claro, o fim da escravidão, vão querer acabar com a imposição ao catolicismo e implantar uma república islâmica aqui no Brasil. Só que, como eu falei, a revolta vai ser reprimida logo pelo governo e não vai tomar uma proporção muito grande, mas ela foi uma revolta que marcou. Marcou por quê? Porque os escravos, vocês sabem, nos principais centros, né, urbanos aqui, as principais províncias, tinham muito mais escravos do que brancos. Então o que vai acontecer? Lá naquela região, como existia muitos escravos, para vocês terem a ideia, tinha para mais de 27 mil escravos. Claro que 27 mil, a gente falando hoje, a quantidade de pessoas é pouca hoje, mas naquela época era muita gente. Para vocês terem uma ideia, era mais ou menos de 80% a 90% da população negra da população geral daquela região. Então o que vai acontecer? Eles, com medo que aconteceu lá no Haiti, em 1808, quando teve uma revolta de escravos, e eles vão tomar o poder e fundar o Estado, né, do Haiti, só que aqui no Brasil eles tinham esse medo também. Então, para reprimir isso, o governo vai criar leis na qual vai reprimir qualquer adoração à religião muçulmana, tá? Eles vão reprimir a religião muçulmana entre os escravos, tá? Outra revolta que vai acontecer é a revolta Sabinada, tá? Ela vai de 1837 a 1838, com a rebelião também que vai acontecer na Bahia, tá? Vai estar envolvida aí, vai ser militares integrantes da classe média. Principal causa dessa revolta vai ser que, como está tendo a revolta do Farroupilha, os camaradas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é lá no Rio Grande do Sul, eles vão começar a aumentar os impostos da região para combater os revoltosos no sul, e também vai começar a chamar, né, os militares daquela região para combater no Rio Grande do Sul, e muitos militares não vão gostar disso, tá? Então, o que vai acontecer? Essa revolta, principalmente, eles vão querer mais autonomia política na região, tá? E como eu falei, integrantes do exército vão tomar vão tomar vários quartéis, né, lá naquela região da Bahia. Só que o regente Feijó manda reprimir, e para vocês terem uma ideia, foram mais de 2 mil mortos, tá? Com mais de 3 mil revoltosos foram presos. Então é uma revolta, a revolta Sabinada, que vai de 37 a 38, certo? Que aconteceu também na Bahia. Ela vai ser uma revolta que vai ter o envolvimento de militares e a classe média, e eles queriam nada mais do que uma autonomia maior da região. E outra coisa também seria a convocação, né, dos soldados para lutar na Guerra Farroupilha, que eles não vão gostar, tá? Outra também que vai acontecer é a balaiada. Tem esse nome porque o líder deles, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, era um comerciante que vendia balaios, tá? Essa crise, né, essa fonte de crise que está acontecendo ali na região do Maranhão, principalmente uma crise econômica. Então os populares não vão gostar muito do que está acontecendo, certo? E também tem uma briga, né, na província pela liderança política da região, que tinham lá os cabanos, que eram os conservadores, e os bentivis, que eram os liberais. Então nessa briga toda o povo ficou de lado e estava sofrendo. Então essa revolta também vai ser uma revolta popular, com a liderança aí do Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, tá? O movimento conquistou algumas vitórias, tá? E a morte do líder, né, o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, vai enfraquecer um pouco o movimento, e com isso o governo da regência vai entrar num acordo com eles para acabar com a revolta e assim dar anistia àqueles que revoltaram, e assim acaba essa revolta também.
Outra revolta, né, é a Guerra dos Farroupilhas, que vai de 1835 a 1845. Ela vai acontecer no Rio Grande do Sul, por problemas até no sentido econômico. Por quê? O Rio Grande do Sul, ele nunca foi muito assim, dado uma assistência maior para aquela região ali pelos governos, né, que nós vamos ter, tanto na regência como também na época do Império, tá? Então, o que vai acontecer? Eles não vão dar muita assistência ao sul do país, mas aí o que vai acontecer? Eles vendem principalmente o comércio de charques. Charques é carne seca. E esses charques, eles do Rio Grande do Sul, era mais caro, né, para vender do que, por exemplo, os charques do Uruguai e da Argentina, que tinham um preço bem mais baixo. Então o pessoal preferia comprar o charque do Uruguai e da Argentina, certo, do que comprar do Rio Grande do Sul. Aí o que vai acontecer? Eles vão reivindicar, falando assim, ó, por favor, taxem aí impostos sobre o charque da Argentina e do Uruguai para a gente poder vender. Só que para piorar as coisas, a região sudeste e a região nordeste vão criar impostos sobre o charque lá do sul do país, do Rio Grande do Sul. Pô, aí quer dizer, eles já concorriam com o charque do Uruguai e da Argentina e ainda vão ser taxados impostos sobre o charque do Rio Grande do Sul, sobre as regiões sudeste e nordeste, aí o negócio ficou feio. Mas para piorar mais ainda, vai entrar um governante chamado Antônio Rodrigues Braga. Esse camarada vai taxar impostos sobre esses fazendeiros. Aí o negócio ficou feio. Foi uma gota d'água para começar a revolta farroupilha, que vai ter como coronel farroupilho Bento Gonçalves. Ele vai comandar as tropas, certo? E vão fundar a República Rio-Grandense. Não esquecendo, gente, que sempre essas revoltas sempre foi no intuito separatista, tá? E a República Rio-Grandense também não foi diferente, tá? Aqui no livro não fala, mas tivemos dois heróis aí, que um deles veio da Itália, que é Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, por exemplo, ele marcou a história não só ali da região do Rio Grande do Sul e do Brasil, como também marcou a da Itália. Ele, por exemplo, como italiano, veio da Itália, né, claro, para o Brasil. Chegando aqui, ele vai lutar na Guerra dos Farrapos, também foi conhecido como Guerra dos Farrapos, né, na Revolução Farroupilha. E ele vai conhecer, aí tem até um romancezinho aí no ar, que é a Anita Garibaldi. A Anita, o nome dela era Ana Maria, certo? Mas, na realidade, ela era conhecida como Anita. E como ela vai casar com o Giuseppe Garibaldi e vai lutar junto com ele, tanto aqui na Revolta Farroupilha, como também lá na Itália. Como eu estava dizendo, ele faz parte também da história da Itália, porque ele retorna para a Itália e vai lutar na guerra de separação, né, de independência da Itália lá na Europa. Então a Anita vai junto com ele e combate lá também, tá? Então, o que estava reivindicando aí? O rebelde foram, como eu falei, foi tudo aquilo ali que eu disse em relação ali aos impostos. Então eles vão criar aí a República Rio-Grandense e essa guerra ela vai durar, tá, até o Império, na qual o Duque de Caxias, que vai aparecer a figura de Duque de Caxias aí na época, ainda não era Duque de Caxias, era Luiz Alves Lima e Silva, o nome dele. Ele era um oficial, na qual ele vai conseguir acabar com a revolta. Entre elas, ele deu lá, falou assim, ó, todos os oficiais que lutaram, né, do lado aí da República Rio-Grandense, vai agora se tornar oficiais aqui do Brasil. E também outra coisa que eles vão fazer é em relação a anistiar todos eles.
E por último também controlar, né, diminuir os impostos e dar mais prioridade ao charque do Rio Grande do Sul, e assim termina a revolta, tá? Então essas revoltas marcaram muito e quase fez o Brasil se fragmentar, mas conseguiram controlar tudo isso, e principalmente por um fato, não parece não, mas é manter a escravidão no Brasil. Mas aí, para terminar isso tudo, o que vai acontecer? Vai ter o chamado golpe da maioridade, onde Dom Pedro, como eu falei, ele só poderia assumir o trono quando tivesse 21 anos, conforme a Constituição de 1824. Chegaram até a oferecer o trono para a irmã dele, tipo assim, quiseram dar essa solução. Para a gente acabar com essas revoltas, tentar unificar o Brasil, quem poderia fazer isso era Dom Pedro. Claro que tinha interesse do Partido Liberal sobre isso, porque o moderador estava querendo tomar conta aí. Então o que acontece? Os liberais colocam essa proposta de maioridade para Dom Pedro, que também vai aceitar, e a população também já estava fazendo uma pressão para isso. Então Dom Pedro, no ano de 1840, certo? Ele vai ser colocado aos 14 para 15 anos, coroado como imperador do Brasil. E assim, incrível que pareça, vem o fim das revoltas que estava acontecendo aí no período regencial, e assim dá o início do Segundo Império no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí as nossas explicações aí das principais revoltas regenciais, e também aí agora Dom Pedro como Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 264 e 265 e 266 e 267, tá? Faça os exercícios, depois a gente vai corrigir lá no Zoom, tá? A gente vai bater um papo, discutir. Como eu sempre fico apelando aqui, eu já estou cansado de apelar, estou quase de joelho pedindo para ter mais gente participando. Incrível que pareça, a gente tem os poucos que participam, temos bons debates, incrível que pareça. E os alunos que participam têm, bem dizer, 100% de acerto aí na hora de a gente debater as questões. Então, gente, vamos lá para o Zoom, não deixa de ir, tá bom? Pessoal, aqui então eu fico, até a próxima videoaula, um abraço a todos e boa semana. Tchau!